Aqui, eles deram essa questão aqui como gabarito oficial letra B. Eles deram como letra B, né? Que é essa aqui. Ó. Eles deram essa aqui. Então, o argumento que eles utilizaram é o argumento aqui do CO2, certo? Que o CO2 seria danoso ao meio ambiente, né? O CO2 seria danoso ao meio ambiente, mas eu acho que não é o grande problema, não. A quantidade de CO2 que você libera num processo desse é muito pequena, muito pequena. Eu considero muito mais danoso ao meio ambiente se você sobrar óxido de cálcio. Se você sobrar óxido de cálcio. Mas, realmente, né, pelo enunciado aqui, a geração de subprodutos danosos ao meio ambiente, levando isso em consideração, realmente, a gente tem que eliminar a letra C por causa do CO2. Aí fica a letra B mesmo. Tá certo? Mas é uma questão que eu falei, problemática. Tá? Não está bem bacana, não. Tá certo? Questão 7. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono, que é o CO2, massa 44 gramas por mol. A União Europeia estabeleceu, desde 2012, limite de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante, tendo como penalidade multa caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos de sua composição, incluindo isômeros do octano, C8H18. Considere que uma cidade, o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja 10 km por litro de gasolina, formada apenas por octano, e que sua densidade seja 0,70. Então, você já viu, é um monte de informação, certo? Um monte de informação ao mesmo tempo. Tá? Nós temos que ir com calma nisso aí. Você quer saber a diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia? Pode ser menor, pode ser maior. Tá? Pode ser menor, pode ser maior. Então, olha só, o limite da União Europeia, 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Então, esses carros aqui, ó, consumo médio deles é 10 quilômetros por litro de gasolina, 10 quilômetros por litro de gasolina, gasolina formada de octano, massa 114, densidade 0,7. Então, aqui, ó, 10 quilômetros por litro quer dizer o seguinte, que em 1 quilômetro, né, você gastou 0,1 litro de gasolina. Correto? Então, vai dividir por 10 aqui. Ó. 10 quilômetros, divide por 10, vira 1 quilômetro. Em vez de 1 litro, 0,1 litro. Né? Então, você gastou em 1 quilômetro, 0,1 litro de gasolina. Né? Isso aí dá qual massa de gasolina? Isso aí dá qual massa de gasolina? Então, densidade vezes volume. Densidade da gasolina é 0,70 kg por litro. O volume consumido, então, é 0,1, né? Então, vai dar 0,07 kg, que é 70 gramas. Então, consumiu 70 gramas. Certo? 70 gramas de gasolina. Cuidado, hein? Ah, acabou o exercício, 130, 70. Não. 130 é CO2, 70 é gasolina. Aí você vai ter que fazer a estequiometria. 1 mol de gasolina tem 8 carbono, então vai dar 8 CO2. Então, gasolina pesa 114, ele mesmo falou. 8 CO2, cada CO2 pesa 44, dá 352. Então, se você consumiu 70 gramas, você produziu 216 gramas de CO2. O limite era 130. O limite era 130. Você produziu 216. Então, você produziu 86 gramas a mais. Tá certo? Então, você está aqui, ó, na letra D ou na letra E. Na letra D ou na letra E.
o CO2 produzido foi a mais. Foi a mais. 108 ou 66? Então vamos ver. Quanto que foi a mais? Ó, 86. Então, a mais de 130. Não foi 216? Aí você subtrai 130, dá 86. Então, percentualmente, foi quanto a mais? Né? 86 em 130. Né? 86 dividido por 130. Entendeu? Aí você vai ver quanto que vai dar isso aí a mais. Vai dar 0,66. 0,66 vezes 100, 66%. 66% a mais. Né? Também tranquilo, a gente não precisava nem fazer conta, né? Porque se é 130 é quanto você pode emitir, 86 não chegou a 100% a mais, né? 100% a mais seria 260, né? 130, 100% a mais é 260. Então, não chegou a 100%, tá? Então, a letra D é 108 a mais. Então, não é, é menos. Então, é 66 mesmo aqui, ó. As outras são a menos, não é a menos, tá? Esses gases, esses carros aí estão produzindo mais do que 130. Estão produzindo 216. Muito cuidado, porque tem a massa da gasolina, tem a massa de CO2, então a questão é chatinha, tá? Enunciado chato, grande, né? Desagradável esse aí. Termoquímica, do Enem de 2019. Glicólise. Opa, foi lá na biologia. É um processo que ocorre nas células convertendo glicose em ácido pirúvico, piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, isso aqui é respiração aeróbica. Né? Isso aqui se dá respiração aeróbica. Ó. Glicose, oxigênio, CO2 e água. ΔH de combustão da glicose, que a respiração aeróbica é uma combustão da glicose, menos 2.800, libera 2.800 kJ. Agora, aqui é o ácido lático. O ácido lático também pode ser oxidado no nosso organismo, CO2 e água, com ΔH bem menor, né? Menos 1.344, quer dizer, a quantidade de energia liberada é menor. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, toma cuidado aqui, peraí, tá? Toma bastante cuidado, certo? Isso aqui não é o processo aeróbico e o processo anaeróbico, não é isso, não. Aqui em cima eu tenho o processo aeróbico. Esse aqui é o processo aeróbico. Esse é o processo aeróbico. Esse aqui em cima, tá? Mas o processo anaeróbico é transformar a glicose em ácido lático. É transformar a glicose em ácido lático. Não é esse aqui de baixo, não. Tá certo? Não é esse aqui de baixo, não. Então, toma muito cuidado, tá? Você vai ter que fazer a transformação da glicose em ácido lático. Como é que você vai fazer isso? Glicose, você mantém ela no reagente. E essa aqui de baixo você inverte para o ácido lático e para o produto. E aí sai cortando as coisas. Lembrando que você vai ter que dobrar de baixo para acertar os números de oxigênio, CO2, água, né? E uma glicose dá origem a dois ácidos láticos, né, gente? Glicose tem 6 carbonos, ácido lático tem 3. Então, aqui, ó, você vai manter a primeira equação, glicose mais oxigênio dando 6 CO2 e água, ΔH menos 1.800, e vai inverter a segunda, dobrando, dobrando. Porque uma glicose dá 2 ácidos láticos. Aqui já está a fórmula molecular do ácido lático, tá? Facilitar.
Então, você vai cortar os 6CO2 com 6CO2 aqui, ó. 6CO2 corta com 6CO2, 6O2 corta com 6O2, 6 água corta com 6 água. E uma glicose deu 2 ácido lático. Esse é o processo anaeróbico. Essa é a fermentação. Esse é o processo anaeróbico. Essa é a fermentação. E ela tem um ΔH de menos 112. Menos 112. Então, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Porque libera só 112 kJ por molécula de glicose. Ele libera só 112. Olha lá, ó. Libera só 112. Enquanto que o aeróbico libera 2.800. Tá? Bom, de cara, a letra D e letra E estava fora porque não absorve, né? São processos exotérmicos. Fermentação é um processo exotérmico. Mas ela libera 112 pelos cálculos que a gente fez lá. Tá? Então, toma muito cuidado aí, tá? Essa questão não é tranquila também, não. Você vê um festival de questão problemática aqui, né? Um festival de questão problemática. Certo? É isso aí, tem que botar as problemáticas na rodada, né? Eletroquímica. Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre, por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhar numa panela diluída, uma solução diluída, aquecida, de hidróxido de sódio contido numa panela comum de alumínio. A equação química ilustra o processo é. Então, os objetos de prata escurecem com o tempo, forma G2S, está aqui, em contato com o alumínio da panela. E soda cáustica, tá certo? Aí você dá uma esquentada, tá? Para agilizar o processo. Aí o que acontece? Ó, o Ag2S volta a se transformar em prata. Aí forma sulfeto de sódio, aluminato de sódio e água. Tá? A restauração do objeto de prata ocorre por causa de quê? Né? O que aconteceu aí? Tá certo? A prata reduziu o enxofre. Não. O enxofre não reduziu hora nenhuma. O enxofre estava S2- aqui no início, continua S2- aqui no final. O problema não é o enxofre. Quem está mudando o estado de oxidação aqui é a própria prata. Deixa eu mudar isso aqui para um tracinho mais fino. A própria prata, que está passando de Ag+ para G0, e o alumínio, que está passando de 0 para 3+. Se você fizer o estado de oxidação do alumínio aqui, ó, você vai ver que ele é 3+. O oxigênio é -2, né? Vezes 2, -4. Sódio +1, então ele tem que ser +3, né? Para dar +4, -4. Então, o alumínio é que está oxidando. O alumínio está oxidando para a prata reduzir. Então, quem está reduzindo a prata, quem é um agente redutor, é o alumínio. Ele é que está restaurando o objeto de prata. Ele está se oxidando, agindo como agente redutor. Letra D de dado. Letra D de dado. Restauração do objeto de prata ocorre por causa do alumínio, que atua como agente redutor no processo. Então, não é a prata em si, ela não faz nada sozinha. Não é o sulfeto, não é o hidróxido. O hidróxido não altera. Ele entra o H-, ele sai lá na água o H- do mesmo jeito. Tá? Não é a variação do pH que aumenta durante a reação, não é nada disso. Inclusive, ela diminui, né? Porque o hidróxido de sódio está sendo consumido, não é nada disso. Então, o que está acontecendo com o objeto de prata é que a prata tinha oxidado, tinha virado Ag+, Ag+, S2-, tá vendo? E a prata está reduzindo, está voltando a ser prata. Então, para ela poder reduzir, alguém tem que oxidar e reduzir lá. E quem está reduzindo é o alumínio. Então, assim, essa questão não é tão difícil assim. Tá? Você teria que ter calma, paciência,
para olhar que a prata estava reduzido, facinho de ver isso, e quem é que estava oxidando. Aí você tinha que ter um pouquinho para cima, mas também na cara que é o alumínio, né? Ele está sozinho aqui, está combinado aqui, também na cara que é ele. Né? Você não esconde muito, não. Questão 10, vamos parar por aqui na 10. Uma questão 2019, à primeira vista, você olha, ela é meio enrolada também, mas não é tanto assim, não. Tá? Nos municípios onde foi detectada resistência do Aedes aegypti, quer dizer, o pessoal aplicou lá um larvicida tradicional, né? E já não estava mais matando as larvas do Aedes aegypti. Então, esse larvicida será substituído por outro, com concentração 10% volume, de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente que combate as endemias. Então, ele não vai ter que carregar um grande volume, entendeu? Muitos litros, não vai. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos para uso em campo. Todo seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Que volume de larvicida deve conter o frasco plástico? Gente, isso é muito tranquilo, tá? Isso é muito tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Olha só. O frasco é 10% volume. Eu quero baixar ele para 2%. Tá? Então, eu quero dividir a concentração dele por 5. Se eu quero dividir a concentração por 5, é multiplicar o volume por 5. Tá certo? É multiplicar o volume por 5. Mas você não quer que o final seja 1 litro? Bah, então, qual tem que ser o volume inicial? Né? Se eu vou dividir a concentração por 5, né, a concentração vai diminuir, o volume vai aumentar. É inversamente proporcional. Se um divide, o outro multiplica. Qual tem que ser o volume inicial para multiplicar por 5 para dar 1 litro? Ué, 0,2 litros, 200 ml. Ah, Ramon, queria fazer de um outro jeito. É a mesma coisa aqui, ó. O famoso concentração volume 1 igual a concentração 2 volume 2. Diluição. Concentração 1 do frasco, 10%. Volume dele, não sei. Final, quer que seja 2%, 1 litro. Tá vendo? Quanto vai dar o V1? 0,2 litros, 200 ml. 200 ml. Você tinha esses dois raciocínios que você podia fazer. Ou aqui diretamente, eu quero baixar de 10 para 2, divido por 5. Então, o volume vai multiplicar por 5. O volume inicial tinha que ser o quê? 200 ml. 200 ml, né? Ou 0,2 litros. Uma coisa, né? Eu poderia usar essa linha de raciocínio, certo? Poderia usar essa linha de raciocínio. Ou uso tradicional, concentração 1, volume 1 igual a concentração 2, volume 2. Concentração 10% é o frasco, volume dele não sei, que eu quero saber, mas no final vai ser 2% em 1 litro. Então, o volume inicial 0,2 litros. Beleza, tá? Então é isso aí, por hoje é essa, até aí, até a 10, tá? Próximo, então, a gente fecha essas questões, tem mais 5 aqui, e a gente acrescenta mais algumas, tá? Para ficar uma aulinha, um maior número de questões, como a gente já fez anteriormente aí. A gente acrescenta mais umas 2 ou 3 aí de química, vai ficar com um número bom de questões. Tá joia? Então, por hoje é isso aí.